Vamos à Bíblia? Estão com ela aí? Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos refletir neste pequeno verso, mas que tem algumas lições para nós hoje à noite. Algumas coisas podem ser aprendidas aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim a Bíblia. Acharam? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esta é a nossa mensagem de hoje à noite. Pastor, o que é que tem nesse texto aí para a minha vida? Bom, vamos entrar um pouquinho melhor nessa história. O texto começa com a seguinte expressão, a seguir. E por que a expressão a seguir começa o capítulo 4? Porque o autor está chamando a atenção para aquilo que aconteceu antes. Antes aconteceu algo e a seguir, Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi o último evento do capítulo 3 de Mateus? O batismo de Jesus. Um momento muito especial, um momento de celebração, um momento que era para ser de festa, porque Jesus foi batizado num momento histórico. A profecia lá de Daniel, no capítulo 9, falava de 70 semanas, e a última semana começaria com o batismo de Jesus, e foi exatamente nesse dia, quando Jesus foi batizado, que aconteceu o que o capítulo 4 vai nos apresentar. Ele foi levado ao deserto. Mas veja, na hora do batismo, acontece algo grandioso, porque há o encontro da Trindade. Deus Filho está sendo batizado, Deus o Pai fala do céu, e uma pomba desce sobre Jesus. Temos Pai, Filho e Espírito Santo. Esse era um momento histórico, profético, especial e de encontro da Trindade. Se eu fosse contratado para cuidar do batismo de Jesus, eu teria proporcionado uma festança depois. Vamos todo mundo comer e celebrar. Vamos agora nos confraternizar. Jesus foi batizado, ele agora é o Cristo, ele agora está se preparando para a nossa salvação, ele assume o seu ministério. Mas o que nós vemos na Bíblia é algo completamente diferente. Ao invés de festa, depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba, agarrou Jesus ali do Rio Jordão, levou ele para o deserto e jogou na mão do diabo. Foi exatamente o que nós acabamos de ler. E esse batismo, que deveria começar com celebração, começa com tentação. O batismo, que deveria significar algo especial, começa na mão do diabo. E alguém pode estar pensando assim, pastor, Jesus não tinha ninguém melhor não para começar o ministério dele? Justo com o diabo? Justo com o diabo. Mal acabou o batismo e Jesus foi encontrar com o diabo lá no deserto. E você pode me perguntar assim, e o que isso tem a ver com a minha vida? O que é que eu posso aprender dessa história? Desertos são lugares dos quais nós passamos, mas não queremos ficar. Deserto é um lugar sem vida. Deserto é um lugar inóspito. Deserto é um lugar perigoso. Deserto significa muitas vezes lugar de abandono. Deserto muitas vezes significa solidão. E foi ali, nesse lugar, que Jesus começou seu ministério, no deserto. E o que é que nós podemos aprender disso? Bom, eu tenho algumas lições que eu tiro dessa história e que eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas saltam aos meus olhos quando eu penso em Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, logo depois do batismo. Primeira lição que eu tiro para a minha vida: Jesus foi para o deserto para simpatizar-se com as lutas que eu e você
temos. Todos nós passamos por problemas e dificuldades. Todos nós enfrentamos desertos na vida. E quando eu vejo nessa história que Jesus vai para o deserto, eu entendo que o meu Deus também é Deus de deserto. E quando eu vou para o deserto, o meu Deus sabe o que eu estou enfrentando no deserto. Se na Bíblia nós apenas tivéssemos os pontos gloriosos de Jesus, ou as manifestações espetaculares do seu poder, ficaríamos admirados. E Jesus fez muitas coisas admiráveis. Ele andou sobre as águas, ele falou 2 palavras, Talita cumi, e ressuscitou uma menina. Uma mulher tocou na sua roupa e foi curada. Jesus, certa vez, alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Não, Jesus faz coisas que nenhum de nós pode fazer. Ele tem poder, e isso está na Bíblia. E nós olhamos para essa manifestação de poder e temos segurança de que o nosso Deus pode tudo. Só que, se na Bíblia eu apenas tivesse esse Jesus poderoso, eu teria admiração, mas ao mesmo tempo pensaria, esse Jesus não tem nada a ver comigo. Esse Jesus está muito distante de quem eu sou, daquilo que eu vivo e daquilo que eu faço. Ele não sabe das lutas que eu enfrento. Ele não sabe dos problemas que eu preciso todos os dias passar. Porque para ele era fácil, ele manifestava o poder, ele fazia milagre, ele fazia coisas sobrenaturais e ele enfrentava tudo. Agora, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como dizer palavras e as coisas se resolverem como Jesus fazia. Pois bem, por isso que na Bíblia não temos apenas o Jesus poderoso, temos o Jesus do deserto. Porque quando ele vai para o deserto, ele agora pode dizer para você, filho, filha, está difícil o deserto? Tá, eu sei, porque o deserto que você está, eu também já fui. A dor que você passa, eu também já passei. A lágrima que você derrama, eu também já derramei. E quando eu olho Jesus no deserto, eu vejo um Deus que está do meu lado. Eu não vejo um Deus distante lá no céu, ou um Deus apenas com manifestações milagrosas, mas eu vejo um Deus que foi humano e como humano enfrentou o que eu e você enfrentamos. Sabe? Para uma mãe que acabou de perder o filho, a melhor pessoa para aconselhar é uma outra mãe que perdeu o filho. E que já aprendeu a processar aquela dor. E que agora pode se aproximar daquela mãe que está chorando pela perda do momento e dizer assim, eu sei o que você está passando. Eu sei o que está dentro do seu coração. E ela então se torna a melhor conselheira para aquela que chora. Porque já enfrentou a dor. Porque já passou por aquela dor. Porque já elaborou aquela dor. E conseguiu passar por cima daquela dor. Quando eu vejo o Jesus do deserto, é o Jesus dizendo para mim assim, Rafael, eu entendo a sua dor. Eu entendo os seus problemas. E todos nós passamos aqui por desertos. Todos nós. Às vezes algumas pessoas podem olhar para os outros e achar que os outros não têm problemas, e só você tem problema. Às vezes essa é a tendência nossa, né? Olhamos para o nosso problema e falamos assim, olha o que eu passo. Ninguém aqui passa o que eu estou passando. Ninguém enfrenta o que eu estou enfrentando. Não, não pense assim. Todo mundo passa por problemas. Tem dias que eu acho que eu sou a encarnação dos problemas no mundo. Porque para onde eu olho tem problema. Para onde eu olho tem dificuldade. E quando eu acho que não tem dificuldade nenhuma, aparece. Semana passada, segunda-feira, o meu dia estava rendendo no trabalho, que é uma beleza. Até alguém me ligar e falar assim, seu perfil no Instagram está hackeado. Foi um caos. Depois eu conto essa história. Mas foi um caos. Literalmente um caos. É pesado usarem a sua imagem, a sua foto para dar golpe nos outros.
e você não poder falar nada. Difícil. Os tumultos aparecem, né? As complicações surgem. De uma hora ou outra, o temporal se arma. E quando você menos percebe, já está lá no deserto de novo. E todas as vezes que eu vou para o deserto, me consola pensar que Jesus também foi para o deserto. Ele esteve no deserto. E quando eu passo por desertos, eu entendo que Jesus passa comigo. E o deserto que eu passo pode me ajudar a ajudar outros a enfrentar os seus desertos. O deserto, e a segunda lição que eu tiro para a minha vida: o deserto é um lugar de preparação. Ou, em outras palavras, deserto é uma escola. Todas as vezes que eu vou para o deserto, Deus me ensina no deserto. Há coisas que eu preciso aprender e que eu não aprenderia em outro lugar, senão no deserto. O ser humano, muitas vezes, quando não está no deserto, ele esquece de tudo. Mas quando ele se vê indo para o deserto, aí é hora de começar a se mexer e procurar mais a Deus. Por isso que o deserto me ensina. O deserto é um processo de Deus na minha vida. Porque tem gente que amaldiçoa o deserto. Mas olhando dessa perspectiva, se Jesus foi para o deserto não é amaldiçoado, porque Jesus foi para lá. Se Jesus foi para o deserto, tinha um propósito e um objetivo. E se eu vou para o deserto, Deus também tem um propósito. Deus não se alegra com a minha dor, com o meu problema, com a minha dificuldade. Mas se Ele me permite ir para o deserto, alguma coisa Ele tem. Ele não vai me levar para o deserto sem nenhum propósito. E alguns desertos fazem parte da nossa caminhada. É a formação da base da vida. O ano passado, por causa de uma viagem de família, minha filha me deu uma data de volta que ela tinha que retornar para a faculdade. E quando eu comprei a passagem, dias depois ela falou assim: pai, a data estava errada, eu tinha que voltar 10 dias antes. E eu agora, tentando de um lado do outro, não deu jeito de trocar a passagem. E ela falou assim: não pai, tudo bem, eu falto uma semana e meia e depois eu corro atrás. Pois bem, ela faltou os 10 dias de aula, uma semana e meia. Quando ela voltou, no primeiro dia, ela procurou saber o que ela tinha perdido, e um dos professores falou assim: Giovana, você perdeu 2 segundas-feiras de aula, porque ela perdeu a semana inteira, segunda-feira, e segunda, terça e quarta da outra semana. Você perdeu 2 segundas-feiras, e a segunda-feira passada agora teve um estágio prático de 8 horas. E para você concluir a matéria, tem que fazer o estágio de 8 horas. E o professor falou assim: e eu vou dizer para você o dia que você vai ter que fazer essas 8 horas de reposição, que são obrigatórias. Aí ela me falou, e quando ela me contou a história, eu já sabia o final. Não precisava nem tocar as outras notas. A primeira, já matei a música. Ia cair no sábado. É claro, tem 7 opções na semana, mas obviamente vai cair no sábado. Dito e feito. Dias depois, ela me liga e falou assim: pai, o professor disse que vai ser sábado. E agora, o que eu faço? Naquela hora, a minha tendência de pai era pedir o telefone do professor e falar com ele. A minha filha está morando hoje a 1000 quilômetros de casa. Ela tem 19 anos. Está enfrentando a vida numa faculdade que não é cristã e está se virando. Vai fazer 20 anos agora no começo do ano. A gente ora de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, quando acorda, quando almoça. Até na hora do almoço eu oro por ela, para que ela se mantenha firme. Depois que ela me disse, eu falei assim: bom, Giovana, eu até queria resolver isso para você. Minha tendência era explicar para o professor liberdade religiosa, usar meus argumentos todos que eu tinha por trás, mas eu entendi
que aquele deserto não era meu. Eu entendi que aquele problema não era meu, era dela. Por mais que eu, como pai, queria poupá-la daquele deserto, eu entendi que ela tinha que ir para o deserto e ela tinha que enfrentar, ela tinha que resolver. Porque este deserto é um primeiro deserto de outros desertos que virão. Se o deserto é uma escola, se o deserto me prepara, Deus me manda para lá para que eu volte mais forte. Então eu entendi que a Giovana tinha que ir para o deserto. E o que eu pude fazer? Eu fiz. Eu falei, orientei, expliquei, orei. E no final falei: Giovana, agora é com você. Procura o professor e fala com ele. E lá foi ela. Essa história do deserto acabou dando certo. Ela explicou ao professor e ele falou assim: pode ser na terça-feira então? Ela: pode, professor. Então vai ser na terça-feira. E ela conseguiu fazer essas 8 horas de prática numa terça-feira. Amém. Poderia ter tido outro final. Teve um final feliz. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que, como pai, eu tive que permitir minha filha ir para o deserto. Porque eu entendi que o deserto era bom para ela. O deserto era necessário para ela. E quando Deus permite o deserto na sua vida, é porque aquilo que Ele tem no deserto é muito melhor do que aquilo que você provavelmente pensa que teria longe do deserto. Tanto que, nessa história aqui, nós temos um rompimento da lógica. Porque nós podemos pensar assim, humanamente falando: quem leva as pessoas para o deserto é o diabo. Nessa história, quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Então, o processo de deserto na sua vida nem sempre é obra do diabo. O deserto na sua vida pode ser o Espírito te levando para lá. E quer mais? Nessa teologia que se prega por aí, de que venha para Jesus e pare de sofrer, de que você não vai ter problema, que vai ficar rico, que tudo vai dar certo, é vitória, 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 decreta vitória, determina. As pessoas pensam que Jesus é quem coloca você no cume do monte. Põe você no topo da vida. E aqui em Mateus 4, o que aconteceu foi exatamente o oposto desse discurso aí de vitória. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E quem botou no cume do monte foi o diabo. Quem jogou Jesus no meio do deserto foi Deus. E quem levou lá no topo, falou assim: ó, adora aí que eu vou te dar tudo aqui, ó, tudo, ó, prata, ouro, reinos, tudo, foi o diabo. Então, não se iluda, pensando que o deserto foi o diabo que te colocou, porque pode ser o Espírito que te levou para lá. E se o Espírito te leva para o deserto, é porque você precisa aprender no deserto. Todas as vezes que eu me vejo num deserto, a minha pergunta para Deus é: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso aqui? Por que eu vim parar nesse lugar? Eu não queria estar aqui, mas já que estou, o que o Senhor quer de mim? O que é que eu tenho que levar desse deserto? Porque sabe, no deserto, meus amigos, a vida passa a ser vista de uma outra perspectiva. Você vê a vida de uma outra forma. Deixa eu lhe contar uma história. Alguns anos atrás, eu fui visitar um amigo que estava muito doente. Ele estava no hospital e infelizmente ele não saiu do hospital. A doença o venceu. E quando eu fui lá fazer uma visita, eu levei minha Bíblia e fui para levar esperança, e no final saí esperançado. Tem gente que consegue fazer isso. Você vai para levar conforto e sai confortado, porque a doença está no corpo, mas não está no coração. A doença está no físico, mas não está no espiritual. E aí eu estava ali, do lado da cama, estava assim, ó, a porta do quarto estava lá, a cama dele estava aqui, e eu fiquei desse lado aqui.
porque do outro lado tinha soro, os medicamentos, e eu fiquei aqui conversando com ele, deitado na cama, eu aqui falando, de repente a enfermeira entrou, abriu a porta e deixou a porta aberta do quarto, e a enfermeira entrou para ver os medicamentos, para checar, troca de plantão, estava checando, vendo se estava tudo certo, e porque ela deixou a porta aberta, de repente nós ouvimos um barulho, um som, e passou no corredor um indivíduo numa cadeira de rodas. Passou. Nada demais. Só passou. Só que o que aconteceu depois foi algo que tocou meu coração. Porque quando o indivíduo passou a cadeira de rodas, meu amigo falou para mim assim: Rafael, o meu sonho era poder andar de cadeira de rodas. Aí eu paro para pensar, quem é que sonha com cadeira de rodas? Para quem anda, cadeira de rodas é pesadelo. Para quem anda, cadeira de rodas é tragédia. Mas para quem estava deitado numa cama sem poder se levantar, o que ele mais queria era a cadeira de rodas. Cadeira de rodas significaria sair da cama. Cadeira de rodas significaria sair na rua, sentir a brisa. Veja como os desertos nos fazem ver a vida de uma outra forma. No deserto que ele estava, cadeira de roda era sonho. E de onde eu falava, cadeira de rodas era algo que eu não queria. Nem imaginava. Nem pensei. Imagina, meu sonho é estar igual esse indivíduo na cadeira de rodas. Não. Meu sonho não é nada a ver com aquilo. Mas o sonho dele era. Olha como as perspectivas mudam da vida. Porque de onde você está, você olha para a vida de outra forma. Os desertos nos fazem discernir entre aquilo que é importante e aquilo que é essencial. E eu tenho algo comigo. Tudo aquilo que você pode comprar é importante, mas não é essencial. O dinheiro compra casa, porque casa é importante. Mas dinheiro não compra um lar, e lar é essencial. Dinheiro compra remédio, mas dinheiro não compra saúde, que é essencial. Há muita coisa importante na vida, e tudo que pode se pagar, nunca será essencial. Amigos são importantes, família é essencial, igreja é importante, Deus é essencial. A essencialidade, você percebe quando vai para o deserto. Diante de mim, ele dizia, olha lá, cadeira de roda, meu sonho, queria estar lá. Como eu queria sentar numa cadeira de roda e andar pelo corredor do hospital. Não podia. Na verdade, não pôde. Porque da cama não saiu. O sonho dele de cadeira de rodas não se realizou. O que para mim hoje seria uma tragédia. Para ele, era apenas um sonho. Deus permite os desertos, porque desertos cumprem propósitos. E aqui talvez seja um ponto pelo qual devemos parar para pensar um pouco. Eu gosto demais do apóstolo Paulo, pastor Vandir. Muito. Eu sou admirador de Paulo. Você pode discordar de mim e não tem problema nenhum. Mas para mim, na Bíblia, depois de Jesus, Paulo. Ninguém fez o que Paulo fez. Ninguém foi tão longe quanto Paulo foi. E o que nós estamos fazendo hoje aqui foi Paulo que escreveu. Igreja foi escrita por Paulo. Ele idealizou tudo isso aqui. Paulo foi um homem de grandes realizações. A Bíblia diz que quando Paulo não ia, as pessoas levavam as roupas de Paulo e passavam sobre os doentes e os doentes eram curados. Esse era Paulo. Um homem que entrou assim meio
complicado entre os cristãos, era perseguidor, se torna pregador, uma mudança abrupta. Mas Paulo nos conta, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele chegou no terceiro céu. Ele conta essa história lá. E o que é esse negócio de terceiro céu? Na cabeça de um judeu do primeiro século, existiam 3 níveis do céu. O primeiro é esse aqui, onde estão as nuvens e os pássaros. O segundo céu é onde estão os astros, as estrelas. E o terceiro céu é onde Deus mora. E Paulo diz, eu fui no terceiro céu. Paulo diz, eu entrei na sala do trono de Deus. Eu fui onde nenhum outro ser humano foi. Deus o levou lá. Aí sabe o que aconteceu? Para que ele não se orgulhasse dessa experiência que teve, Deus colocou um espinho na carne. E Paulo volta com o espinho na carne. E que Paulo chama de mensageiro de Satanás. Ou seja, Paulo está dizendo, eu tive a experiência mais espetacular da história humana. Eu fui onde ninguém foi. Cheguei onde ninguém chegou. E porque eu cheguei lá, Deus me deu um espinho. Voltei com ele, que fica me atormentando. E Paulo diz assim, orei 3 vezes para Deus tirar o espinho. E a resposta de Deus foi, Paulo, fica com a minha graça, porque o espinho não sai. A minha graça te basta. Viva com o espinho, Paulo. Vai ter que viver. O que eu vou fazer é te ajudar a viver com o espinho, mas aí o espinho vai continuar. Por quê? Esse espinho era para que Paulo não se orgulhasse. Era o deserto para que Paulo se mantivesse exatamente da forma que Deus queria que ele se mantivesse. Deus nos contém pelos desertos da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus me desse tudo o que eu peço para Ele, eu não seria um adorador, eu seria um delinquente. Se tudo que eu quero, Deus me oferecesse de volta, Deus me estragaria. Ele não melhoraria. Eu seria pior, eu seria intragável, se Deus me desse tudo aquilo que eu tenho pedido para Ele. Então, como eu sei que tudo aquilo que eu peço, nem sempre Ele pode dar, eu me contento com aquilo que Ele me dá. Porque aquilo que Ele me dá é muito melhor do que aquilo que eu acho que eu deveria ter. E muitas vezes Deus fala assim, Rafael, está muito ruim aí esse negócio na sua vida, eu vou mandar um desertinho para você aí. Vai para o desertinho para aprender. Vai para o desertinho para melhorar. Vai para o desertinho porque tem que moldar alguma coisinha aí no seu caráter, então vai ter que enfrentar o deserto. Eu posso reclamar do deserto, e não tem problema. Mas mesmo reclamando, Deus me manda para o deserto. E lá vou eu. E quando estou no deserto, eu devo olhar para Deus e falar assim, Senhor, tá bom, estou aqui, e agora? O que eu devo aprender? Porque eu também creio que Deus não vai me deixar no deserto mais tempo do que o suficiente, para que eu aprenda e volte. Agora depende de você aprender o que você tem que aprender no deserto. Há desertos que são permissões de Deus. Deus autoriza desertos. Lembra do Jó? Homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Era tão bom que quando Satanás encontrou com Deus, Deus falou assim, tem visto o meu servo Jó? Esse Jó é nota 10, hein? E o diabo falou assim, é bom porque o senhor dá tudo para ele. Tem tudo? Não, lá tem dinheiro, tem posse, tem família, tem tudo. Tira os bens dele e ele vai te amaldiçoar. E Deus fala assim, não amaldiçoa não, eu conheço o caráter de Jó, eu sei a essência. E o diabo fala assim, então me deixa lá, tirar as coisas dele. E Deus fala assim, tá bom, pode ir, deserto. Deus autorizou o deserto. Deus deu permissão para o diabo criar um deserto na vida do Jó. E o diabo foi lá e tirou os bens do Jó. E morre animal, e morre daqui, e perde todos os bens. E mesmo assim, Jó continua fiel. Aí Satanás volta, e Deus fala assim, não falei? Aí Satanás fala assim, ele está fiel, porque foram bens, mas e a saúde dele? Deixa eu tocar nele. E aí você vai ver como ele vai te amaldiçoar. E Deus fala assim, tá bom, só não mata, pode tocar nele.
E aí vem a desgraça física, a tal ponto que a esposa de Jó fala assim: Jó, olha que desgraça veio sobre a tua vida, amaldiçoa teu Deus e morre. Em outras palavras, se mata, Jó. Olha que vida terrível que você tem. E Jó fala assim: você está falando como uma tola. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava no deserto, bendizendo o nome de Deus. Agora tem gente que no deserto de adorador vira murmurador. E se você vira murmurador no deserto, você não aprende o que tem que aprender no deserto. Deserto não é para murmurar. Deserto também é um lugar para adorar. Porque se Jesus foi para lá, Ele também está lá com você. Então, há momentos que a permissão vem. E se a permissão veio do deserto, compete a cada um de nós olhar para esse deserto e tirar dele aquilo que nós precisamos tirar. É bem verdade, meus amigos e amigas, que eu não gosto de deserto. E se eu puder evitar os desertos, eu evito todos. Mas os desertos são inevitáveis na vida. Já passei por alguns e passarei por outros. Isso é certo. Os desertos vão me acompanhar enquanto eu estiver nesse mundo aqui. Agora, o que eu peço para Deus é que Ele me sustente no deserto e que o deserto não me desconstrua, mas que o deserto seja lugar de escola, que o deserto seja lugar de preparação, que o deserto seja lugar de aprendizado daquilo que é essencial. Sabe o quê? Dependência. É exatamente este o ponto. Deserto é lugar de dependência. É quando as suas forças já não contam mais. É quando sua sabedoria ou inteligência já não pode te livrar. É quando você não tem saída. É quando você não sabe como. É nesse momento que o deserto passa a fazer sentido, porque você aprendeu dependência. Jesus tinha como resolver o seu problema da fome, porque ele ficou 40 dias sem comer no deserto. O diabo oferece as tentações de Jesus. Na primeira tentação, já recebe o oferecimento daquilo que ele mais precisava: pão. Jesus poderia ter transformado pedra em pão? Claro que poderia. Tanto poderia que logo depois ele transformou água em vinho. Podia transformar água em vinho, como podia transformar pedra em pão. É até mais importante pedra em pão do que água em vinho, porque vinho era o supérfluo, agora o pão é essencial. Ele transformou em algo supérfluo a água e poderia transformar em algo essencial a pedra, o pão. Mas Jesus aprendeu e nos ensina a dependência. Não, não sou eu não, diabo, que vou resolver esse problema. Não sou eu que vou transformar pedra em pão, porque eu não vivo da palavra que sai da boca do homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mais importante do que o pão físico é o pão do céu. Não vou transformar pedra em pão. Satanás leva Jesus para o pináculo do templo para que ele se atire, e os anjos o sustentariam. Jesus seria conhecido pelo milagre show, ficaria famoso. Ai, como tem gente hoje encantado com a fama. Como tem gente buscando a fama. E foi essa a segunda tentação. Jesus vai ser conhecido. Teu nome vai ser lembrado por toda a história. Alguém que se jogou do pináculo do templo e os anjos o seguraram. Jesus também não aceita a oferta. Depois vem a terceira e última tentação. Todos os reinos do mundo, só uma adoração. Jesus só ajoelha, só me adora. E tudo é teu. Te entrego tudo. Veja que Satanás oferece só atalho, né? Só atalho. A princípio parece que ele estava oferecendo coisas boas, né? Estava oferecendo pão, oferecendo fama e oferecendo poder. Mas no final o que ele estava oferecendo era pedra, queda e precipício. É tudo iludido. Mas como Jesus estava lá no deserto aprendendo dependência, ele não caiu não.
mesmo fragilizado pelo deserto, ele não foi na conversa do diabo. Ele venceu as tentações e ele nos ensina como eu e você devemos enfrentar os desertos. Primeiro, com a dependência, que eu acabei de falar para vocês. E segundo, com o poder da palavra. É a palavra que me guia no deserto. É a palavra que me sustenta no deserto. É a palavra que me orienta no deserto. É a palavra que me dá segurança no deserto. É pela palavra, só pela palavra e nada além da palavra. Foi assim que ele enfrentou o deserto. E é assim que eu e você temos que enfrentar os desertos. E eles aparecem toda hora. A humanidade se enfiou num desertão dessa pandemia. Saímos da pandemia e alguns de nós deixamos rastros na pandemia. Meu pai morreu na pandemia depois de 6 dias entubado. Não deu. Foi e não voltou. É um deserto que ficou. É marca que carregamos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho revolta nenhuma contra Deus, eu não tenho mágoa nenhuma de Deus. Porque se Ele permite o deserto da forma como Ele permite, Ele sabe por quê. E um dia Ele vai me dizer por que Ele fez as coisas do jeito que Ele fez. E a minha reação vai ser, Senhor, de acordo. Nós concordaremos com Deus quando Ele nos explicar por que fez do jeito que fez. E se o deserto está aí, meu conselho para você é, encara o deserto. Vai lá, enfrenta o deserto. Começou a aparecer problemas na sua vida, é o processo de desertificação. Cresça no deserto. Aprenda no deserto. Melhore no deserto. Porque Deus não vai te deixar no deserto. E eu termino dizendo uma última coisa. Nós estamos todos num grande deserto. Por mais que existam dias bons e dias ruins, momentos alegres e momentos tristes, a humanidade está num grande deserto. Esse mundo tomado pelo pecado é o nosso deserto. É o deserto de aflição, é o deserto de problema, é o deserto de dificuldades, é o deserto de indiferença, é o deserto de dor. Está aí. Estamos no deserto. Encaramos o deserto. Vivemos com o deserto. Mas esse deserto aqui tem data de validade. Esse deserto desse mundo vai acabar. Porque o que Jesus promete para nós, numa transformação do abrir e fechar de olhos, é uma vida sem desertos. Só que os desertos que eu passo aqui, é a garantia de que o pecado não vai se levantar lá de novo. Porque o deserto que eu vivi aqui, nunca mais eu vou querer viver. O deserto que eu passei aqui, eu nunca mais vou querer passar. Essa é a certeza que temos. Que esse deserto está com os dias contados. O deserto vai ter fim. E esse dia vai ser tão bom, né? Vai ser o dia do reencontro. Vai ser o dia que a gente vai estar junto e junto de novo. Juntos e juntos para sempre. Falta pouco, viu? Para isso acontecer. E eu vou te convidar assim de todo o coração a encarar o que tiver que encarar, a enfrentar o que tiver que enfrentar, mas não deixe que o deserto entre em você. Você pode estar no deserto, mas o deserto não pode estar em você. Porque quando o deserto está em você, aí já não tem saída. O deserto tem que estar fora, não dentro. Pode te rodear o deserto, mas não dentro de você. Porque quando você entende o seu propósito, quando você entende o princípio, o deserto passa a ser percebido de uma outra maneira. Ao invés de você insultar a Deus pelo deserto, você se agarra ainda mais a Deus no deserto. Ao invés de você se revoltar com Deus no deserto, você segura ainda mais firme nas mãos dele no deserto. Então a experiência do deserto, ela depende de cada um. Porque tem gente que faz o deserto escola e tem gente que faz o deserto precipício. Tem gente que faz o deserto crescimento e tem gente que faz o deserto morte.
Não, depende do que você vai fazer. Depende da escolha que você tem. Então, encare o deserto da forma como ele tem que ser encarado. Aprenda no deserto e volte. Porque Deus tem vida para você. É vida plena, vida abundante, vida perfeita.